Olá, pessoal! Vou fazer hoje com vocês mais um gabarito comentado, tá? Hoje vamos fazer o gabarito dos exercícios de revisão que foram disponibilizados na semana passada para vocês, tá? E vai ser também uma revisão, tá? Para a atividade avaliativa que vocês terão essa semana. Então, esse vídeo, além de ser um gabarito comentado, fica também como uma revisão para a atividade avaliativa, tá bom? Os exercícios dessa semana estarão na plataforma Explica Mais. Eu já coloquei lá a listinha, tá? Eu fiz uma lista de exercícios para vocês na plataforma. Então, façam com bastante atenção, tá? Porque é uma base para a atividade avaliativa. Então, vamos lá, vamos começar. Na atividade da semana passada, eu coloco um texto e em cima desse texto eu trabalho alguns conteúdos vistos em sala de aula, né? Então, olha só. Primeira questão. A razão para essa grande diferença, né? O trecho do texto aí. A razão para essa grande diferença está no fato de que, ao transmitir pulso de luz, em vez de eletricidade pela fiação, a fibra ótica pode atingir frequências muito maiores do que os sinais elétricos de fios de cobre. Classifique os itens em destaque no trecho em matéria e energia. Nós temos 3 itens em destaque aí no texto. Nós temos a palavra luz, né? Temos eletricidade. E temos também fios de cobre. E a questão pede para classificar esses 3 itens em matéria ou energia. Relembrando, galera, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, tudo que tem massa e possui volume. E a energia, ela pode ser definida, né? A energia já não é tão fácil de definir, mas a gente pode definir de uma forma geral como capacidade de realizar trabalho. Então, luz, a gente precisa pensar. Isso é matéria? Possui massa? Possui volume? Não, não possui, né? Luz é energia luminosa. Então, luz é energia. Eletricidade tem massa e volume? Não, é energia elétrica, também é energia. E os fios de cobre, né? Aí a gente pode pensar, bom, fio de cobre tem massa e tem volume, né? Ocupa lugar no espaço. Então, fios de cobre é matéria. Tranquilo? Isso foi, esse conteúdo foi referente à nossa primeira aula, né? Ainda na escola, tá bom? Então, acredito que com relação a isso vocês não tenham dúvidas. Segunda questão. Pode parecer contraintuitivo, mas os fios de vidro da espessura de um fio de cabelo no interior dos cabos podem apresentar resistência a danos e durabilidade maior que a fiação de cobre. A matéria possui muitas propriedades e a resistência, dentre outras definições, é a força que se opõe ao movimento, inércia, né? Então, a inércia, né, ela pode ser classificada como, né, resistência ao movimento, resistência a mudanças, né? Vamos colocar assim. O que é a inércia? É a tendência que o corpo possui em permanecer parado, né, em repouso, ou, se estiver em movimento, permanecer em movimento. Então, é aquele exemplo clássico que eu dou sempre que eu falo de inércia, né, do ônibus. Quando a gente está lá no ônibus, né, o ônibus está parado e o motorista arranca com o ônibus. O que vai acontecer? A tendência é que o nosso corpo, né, dê um solavanco para trás. Por quê? Se estamos em movimento, nós somos matéria, né? Se estamos em repouso, a tendência é que nós, né, permaneçamos
em repouso. E se estamos em movimento, por exemplo, estamos lá em movimento e o motorista freia abruptamente, né? O que vai acontecer? O nosso corpo vai dar um solavanco para frente, porque a tendência é permanecer em movimento, tá? Então, inércia é isso, é uma resistência à mudança. Toda matéria em movimento tende a permanecer em movimento, toda matéria em repouso tende a permanecer em repouso, tá bom? Então, a letra A aí já foi respondida, né? A, o que é inércia? A inércia é uma propriedade geral ou específica da matéria? A inércia é uma propriedade geral. Por que ela é classificada como uma propriedade geral? Porque é comum a toda matéria, né? Toda matéria tem essa propriedade, ok? E ela não serve para identificar um material ou outro, tá? Não tem como identificar dois corpos, né? Dois materiais a partir da inércia. Questão número 3. As propriedades de um material utilizadas para distinguir um material do outro são divididas em organoléticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda. Então, nós temos aí as propriedades específicas, né? Que são divididas em propriedades organoléticas, que são aquelas capazes, né, são aquelas sentidas, né? A gente consegue sentir pelo nosso corpo, né? Utilizando tato, visão, olfato, né? Paladar e assim por diante, tá bom? Temos as propriedades físicas, que são aquelas relacionadas à parte física mesmo da matéria, estados físicos, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá bom? E temos as propriedades químicas, que são aquelas que estão relacionadas às reações químicas, as reações que podem ocorrer com aquele material. Então, olha só, nós temos que classificar aí, então, os itens, né, em propriedades organoléticas, físicas e químicas. O primeiro item é o sabor, né? O sabor é uma propriedade organolética, né? A gente consegue sentir o sabor a partir do nosso paladar. Então, sabor é A, que é propriedade organolética. Segundo item, ponto de fusão. O ponto de fusão, só para a gente relembrar, é a temperatura em que uma substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, está relacionado aí a mudança de estado físico, né? É uma mudança de estado físico, a fusão. Então, essa é uma propriedade física da matéria. Combustibilidade. Algumas matérias, alguns materiais, né, podem sofrer combustão e outros não, tá? Então, o que é a combustão? Combustão é reação de queima. Então, alguns materiais queimam e outros não. Isso é uma reação química, né? Uma reação que pode ocorrer com um determinado material. Então, aí nós temos uma propriedade química. Reatividade. Reatividade é reação. É a reação que algum material pode sofrer, ok? Então, propriedade química. Densidade. Densidade nós vimos, né, nas últimas aulas, que é a relação entre a massa e o volume. A densidade também é uma propriedade física, assim como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Odor. Propriedade organoléptica. Estados físicos da matéria, o nome já diz, né? Estados físicos, propriedade física. E dureza. A dureza também é uma propriedade física da matéria. Ok? Questão 4, pessoal.
Abaixo estão relacionados os pontos de fusão e ebulição do cobre. Determine o estado físico desse material a 20, 100, 1500 e 2800 graus Celsius. Olha só, ponto de fusão do cobre. Vou colocar aqui igual a gente faz naquela tabelinha, né? A substância, que é o cobre, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão do cobre é de 1357,77 kelvins, que equivale a 1084 graus, 1084,62 graus Celsius. Então, o ponto de fusão é 1084,62 graus Celsius e o ponto de ebulição 2562 graus Celsius, ok? A questão está pedindo os estados físicos desse material a 20 graus Celsius, a 100 graus Celsius, 1500 graus Celsius e 2800 graus Celsius. Vamos lá. O que é essa tabela, né, aqui, do ponto de fusão e do ponto de ebulição do cobre diz para mim? Como nós vimos, ponto de fusão é a temperatura em que a substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é a temperatura em que essa substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, olha só, numa temperatura menor que 1084 graus Celsius, essa substância vai estar no estado sólido. Numa temperatura entre 1084,62 e 2562, essa substância vai estar no estado líquido. Numa temperatura maior que 2562, essa substância vai estar no estado gasoso. Então, preste atenção. Menor que o ponto de fusão, substância no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, substância no estado líquido. E temperatura maior que o ponto de ebulição, substância no estado gasoso, ok? Então, olha só, 20 graus Celsius, que é a primeira temperatura aí. Nós temos que determinar, né, o estado físico do cobre nessas 4 temperaturas. A 20 graus Celsius, o cobre está no estado sólido. Por quê? Porque 20 graus é menor que o ponto de fusão dele, ou seja, ainda não fundiu. Ainda não passou do estado sólido para o estado líquido. Só vai passar a 1084,62 graus Celsius. Tá bom? Então, a 20 graus, estado sólido. E a 100 graus? 100 graus também é menor que o ponto de fusão. Então, estado ainda sólido. 1500 graus. Percebam que o ponto de fusão é 1084, ou seja, é menor que 1500. Então, 1500 está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou seja, estado líquido. E 2800 graus é maior que o ponto de ebulição, que é 2562. Então, a 2800 graus, ele já passou pela ebulição, ou seja, ele já passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, ele vai estar no estado gasoso. Ok, pessoal? Então, vamos para a questão número 5. A densidade do cobre é aproximadamente 9 gramas por centímetros cúbicos. Calcule o volume ocupado em centímetros cúbicos por 36 gramas de cobre. Bom, olha só. Nós temos, a questão deu pra gente, a densidade do cobre, que é 9 gramas por centímetros cúbicos. Ok? Nos deu também a massa do cobre, que é 36 gramas. E pede para a gente calcular o volume. Como que a gente vai calcular o volume? Utilizando aquela expressão que já é conhecida, né, da gente, que é densidade igual a massa sobre volume. Nossas 2 últimas aulas, ou 3, né, foram sobre densidade. Então, densidade é massa sobre volume. Substituindo nessa expressão, ó, densidade é 9,
Massa, 36 gramas. E o volume é o que eu vou calcular. Não é isso? O volume vai passar para lá e o 9 vem para cá. Então, o volume é 36 dividido por 9, que tá 4. 4 o quê? Observem que a densidade está em gramas por centímetros cúbicos, não é isso? Então, a massa está em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Então, 4 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 4 ml, né? Mas, geralmente, como a gente está falando do cobre, a gente usa centímetros cúbicos. Então, 4 centímetros cúbicos, que é um metal, né? No estado sólido, a temperatura, né? Condições ambientes aí de temperatura e pressão. Então, geralmente, em vez de ml, né? A gente ml usa mais para volumes líquidos. Então, 4 centímetros cúbicos. E para terminar, não, né? Ainda temos questão 6 e 7. Então, questão 6. Aquecer uma barra de cobre até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformando a barra em uma bola de cobre, é exemplo de fenômeno o quê? Químico ou físico, né? Nesse caso aí. Gente, relembrando, o que é um fenômeno físico? É aquele onde não vai ocorrer, né, formação de nova substância. A substância vai permanecer a mesma. A gente pode chamar de fenômeno físico ou transformação física. Um exemplo, né, é a mudança de estado físico. Então, se eu passo uma substância do estado sólido para o estado líquido para o gasoso, eu tenho aí transformação física, um fenômeno físico. Porque eu não estou mudando a substância, eu estou mudando apenas o estado físico. Mas a substância permanece sendo a mesma. Agora, uma transformação química ou fenômeno químico são aqueles em que vão ocorrer formações de novas substâncias. Tipo, combustão, né? Reação de combustão. Se eu colocar fogo na folha, né? Se eu queimar essa folha, vai formar novas substâncias, vai formar gás carbônico, vai formar vapor d'água, né? Então, eu tenho formação de novas substâncias, eu tenho uma reação química acontecendo. Então, é um fenômeno, uma transformação química. Então, aquecer uma barra de cobre até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transformando a barra em uma bola de cobre, é exemplo de quê? Percebam que ocorreu apenas o quê? Mudança de estado físico. Aqueceu, ocorreu a fusão, passou para o estado líquido, né? E transformou a barra em uma bola de cobre. Mas deixou de ser cobre? Não. Não ocorreu formação de novas substâncias. Então, nós temos aí um fenômeno físico, pois a substância continua sendo cobre. Então, letra D de bola. Agora, para terminar, né, questão número 7. Classifica os fenômenos em físicos ou químicos. Então, o primeiro fenômeno, combustão. Como eu disse, combustão, né, é uma reação química. Então, é um fenômeno químico. Vou colocar um Qzinho aqui do lado. Letra B, oxidação do cobre. Oxidação, galera, a gente pode definir aí, no caso a oxidação do cobre, a reação do cobre com o oxigênio para formar o óxido de cobre, tá? É a mesma coisa do ferro, que reage com o oxigênio formando o óxido de ferro, que a gente chama de ferrugem, não é isso? Ou seja, está ocorrendo uma reação, formação de uma nova substância, tá bom? Então, também é um fenômeno químico. Letra C, fusão do ferro. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Portanto, o ferro que está fundindo, está deixando de ser ferro? Não, ele só está mudando o estado físico. Então, nós temos aí um fenômeno físico. Letra D, evaporação da água. Mesma coisa, se está evaporando, né, está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, fenômeno físico. E para terminar, letra E, digestão dos alimentos. A digestão é um fenômeno químico, né? Uma reação química que ocorre no nosso organismo. Então, nós temos aí químico, químico, físico, físico, químico. Ok? Bom, pessoal, estudem, né, para a nossa atividade avaliativa. E não deixem de fazer os exercícios que estão na plataforma Explica Mais, tá bom? Um grande abraço.